Olá pessoal, bom dia. Vamos para a aulinha de hoje, de sexta-feira, vai ser História. Movimentos nativistas. Nesses movimentos nativistas houve algumas revoltas, algumas rebeliões, que eles estavam querendo resolver os seus problemas com a metrópole. A colônia estava com problema com a metrópole, que era Portugal. Tá? Então, houve essas revoltas para ver se eles conseguiam ganhar, parar de mandar tanto dinheiro para Portugal, pois essas revoltas, essas séries de rebelião, aconteceu lá no final do século XVIII, foi no meado do século XVIII, certo? Então elas começaram devido às contradições da metrópole com a colônia. Dizia isso, o outro dizia outra coisa, e estava contradizendo. E eles tomavam algumas decisões e essas decisões só favoreciam a metrópole, nada de ajudar a colônia. Então eles ficaram revoltados com isso e houve essas rebeliões que a tia vai contar agora para vocês, tá certo? Mas a principal causa dessas rebeliões, dessas revoltas, era o fator econômico, era sobre dinheiro, tá certo? O fator econômico, ou seja, a economia, o dinheiro que eles conseguiam só favorecia Portugal. Só ia dinheiro para Portugal e não ajudava nada a colônia. Então eles se revoltaram, tá? Os nativistas eram quem já estavam aqui, tá certo? Eram os índios, os portugueses que já estavam aqui há muito tempo. Então esses nativistas se revoltaram e fizeram essas revoltas. Revolta do Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e Revolta de Filipe dos Santos. Agora a gente vai estudar cada uma delas em Confidência Mineira depois, tá? Vamos estudar cada uma delas, a causa, a consequência e como terminou, tá certo? Já vai ler uma iniciativazinha aqui e depois começa falando das revoltas, tá bom? Os movimentos nativistas aconteceram na segunda metade do século XVII e no início do século XVIII. Aí foi até a metade do século XVIII, tá? Esses movimentos locais expressavam o grande descontentamento dos colonos com o governo português. Eles não estavam contentes com o que estava acontecendo com a colônia. Por conta disso, alguns autores chamavam essas revoltas de nativistas. Os nativos revoltando-se contra os estrangeiros. Nativos é quem estava aqui, estrangeiro quem vinha de fora para cá. Então, foi chamado de movimentos nativistas porque eram os nativos contra os estrangeiros, tá certo? Agora, nisso tudo houve as revoltas. A primeira revolta foi a revolta dos Beckman. Movimento nativista ocorrido no Maranhão em 1684, liderado pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman. Daí veio o nome Revolta dos Beckmans, tá? Que todos dois eram Manuel Beckman e Tomás Beckman, tá? A causa, vamos saber por que foi? O desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, pois esta comprava os produtos da região, açúcar e algodão, por um preço muito baixo, dado a seu monopólio comercial. A Companhia de Comércio do Maranhão vendia os produtos trazidos de Portugal a preços abusivos aos colonos. Então, eles vinham e vendiam esses produtos muito caros para os colonos. Eles traziam lá os produtos, né? Traziam os produtos de Portugal e vendiam aqui por preços absurdos. Então, isso já foi fazendo. Outro problema era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano ao Maranhão, mas não o cumpriu. Olha lá, tá vendo as contradições? Ele disse que ia fazer uma coisa e não fez. Então isso estava causando revolta neles, né? A solução era escravizar os índios. Eles não tinham os escravos que iam vir para trabalhar, então eles escravizavam os índios. Essa atitude não era permitida pelos jesuítas, que lutavam contra esse tipo de escravidão. Então, essa revolta aí foi mais porque estava tudo que eles falaram que ia fazer, não fizeram. Os portugueses não fizeram o que ia fazer.
para os colonos. Então, houve essa revolta dos Beckmans. A consequência, vamos ver o que aconteceu nas consequências. Consequências. Os revoltados invadiram o colégio dos jesuítas. O colégio dos jesuítas eram os índios que estavam fazendo uma catequese, vocês sabem, né? Que os jesuítas estavam catequizando os índios. Agrediram os padres e quebraram tudo. O mesmo fizeram a companhia de comércio. Prenderam o governador e Manuel Beckman assumiu o governo. Como terminou? Após um ano, o governo português mandou um novo governador, que enfrentou e derrotou Manuel Beckman, condenando ele à morte e enforcado. Condenado à morte e enforcado ele foi, por causa da revolta. Revoltoso só termina assim, nas coisas da história, né? Vê a revolta de Tiradentes, a Inconfidência Mineira também, terminou em enforcamento. Ou era enforcamento, ou era guilhotina, ou era fuzilado. Era assim que acontecia quando aparecia um revoltado querendo mudar a história. Certo? Então vamos ver agora a revolta dos emboabas. O movimento nativista decorrente da rivalidade entre os paulistas e os emboabas. Gente que vem de fora, principalmente os portugueses. Os emboabas eram liderados por Manuel Nunes Viana. Esse movimento ocorreu em Minas Gerais, em 1708 até 1709. Só um aninho, né? Vamos ver a causa. A causa desse movimento foi: os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas aos paulistas. Foram eles que descobriram o ouro, não foi os paulistanos de São Paulo, não foi os bandeirantes de São Paulo. Foi os bandeirantes de São Paulo que encontraram o ouro. Então, eles queriam que o ouro pertencesse apenas aos paulistas. A cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. Com isso, os paulistas ficaram revoltados. Cada dia aparece mais gente para explorar o ouro que eles acharam. Eles estavam revoltados. A consequência disso, vamos ver no que deu. O maior combate aconteceu num local que ficou conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada, uma cilada, preparada pelos emboabas. Os emboabas prometeram deixar os paulistas livres caso se rendessem. Foi o que os paulistas fizeram. Logo que eles entregaram as armas, todos foram mortos. Olha como acabou, olha a consequência aí. Esses paulistas que queriam o ouro só para eles se enfrentaram, né? Se enfrentaram. Então, os emboabas disseram assim: se vocês se entregar, a gente deixa vocês livres. Se vocês se renderem. Então, eles se renderam, baixaram as armas. E o que aconteceu? Os emboabas mataram todos os paulistas. E o término disso, o rei de Portugal criou a Companhia de São Paulo e Minas de Ouro. Olha, o rei de Portugal criou a Companhia de São Paulo e Minas de Ouro. Minas Gerais virou Minas de Ouro, né? Regulamentou a cobrança do quinto. A coroa passou a controlar a exploração das minas. Ficou controlando agora quem ia, quanto ia tirar, quem ia explorar. E expulsou os paulistas, que foram explorar outras regiões. Os paulistas foram expulsos daquela terra, porque eles que acharam, não foi? E foram expulsos, pois eles perderam naquela guerra. É uma guerrazinha, mas foi uma guerra. Agora vem a Guerra dos Mascates. Vamos lá. Movimento nativista importante, ocorrido em Pernambuco. Ocorreu em Pernambuco. 1710 até 1711, um aninho, provocado pela rivalidade entre senhores de engenhos de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife e Mascates. Os Mascates eram os comerciantes portugueses que estavam no Recife, certo? Os chefes, quem eram os chefes? Senhor de engenho
holandeses e mascates portugueses do Recife. Então, os senhores de engenhos, que eram de Olinda, e os mascates portugueses, que eram do Recife. Esses foram os chefes da Guerra dos Mascates. A causa. Olinda era a sede da capitania de Pernambuco. Olinda, logo no começo, foi a sede de Pernambuco, a capital. Seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho. O Recife era habitado por comerciantes portugueses mascates. Tá? Olha, Olinda tinha grandes senhores de engenhos. E Recife tinha os portugueses, que eram os mascates. Tá bom? Os comerciantes portugueses, que eram os mascates. Nessa época, mesmo com o açúcar em decadência, os aristocratas de Olinda procuravam conservar seus privilégios políticos. Recife era politicamente subordinada às leis que partiam de Olinda. Recife fazia tudo o que lá de Olinda falava para eles fazer, o Recife fazia. Ela era subordinada, eles falavam e elas faziam. Ele falava, ela fazia. Recife ficava fazendo tudo o que vinha de Olinda, ele falava, fazia. Os mascates solicitaram ao rei a elevação do Recife à categoria de vila. Queria que Recife virasse vila, tá? Então, o rei atendeu à solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Recife. Separou. Recife para lá, Olinda para lá, cada um do seu lado. Então, a consequência, os olindenses sentiram-se prejudicados com a demarcação dos limites. Revoltados, invadiram o Recife e lançaram a ideia de um governo independente. Viu o que eles fizeram? Os mascates, que eram os comerciantes portugueses, né? Eles pediram ao rei que separasse Recife de Olinda, para que não tivesse que fazer tudo que fosse Olinda que mandasse. Aí o rei acatou a vontade deles e separou, deu limite, aqui é Recife, aqui é Olinda. E os olindenses não gostaram dessa ideia, eles se acharam prejudicados nisso. Então, por isso que teve essa revolta, a Guerra dos Mascates. Além disso, ainda quebraram o pelourinho, símbolo de autoridade e poder. Tá vendo? Os olindenses, eles se sentiram prejudicados com a demarcação, claro. Revoltados, eles invadiram o Recife e lançaram a ideia do governo independente, querendo fazer um governo deles, né? Vamos fazer um governo só nosso. Então, para não pedir nada de Portugal. Tá? Eles iam querer mandar porque eles iam ser quem ia governar, né? Então, eles que inventaram isso. E ainda quebraram o pelourinho, que o pelourinho, naquela época, um pelourinho significava poder, que o senhor de engenho tinha poder. Botar uma pessoa ali, só quem botava eram os donos de engenho, que tinha muito poder sobre os escravos. Como terminou? Portugal nomeou um novo governador para Pernambuco, que ordenou a prisão dos principais líderes do movimento, e as lutas se dissolveram. Em 1712, o Recife tornou-se a sede da capitania de Pernambuco. Então, agora, em 1712, Recife tornou-se a nossa sede, a nossa capital, que até hoje, né? Recife é a capital de Pernambuco. A revolta de Filipe dos Santos agora. Que revolta foi essa? Movimento nativista ocorrido na cidade de Vila Rica, Minas Gerais, em 1720. As revoltas foram tudo próximas umas das outras, né? 1700 e pouco, 1700, terminou aqui em 1712, já em 1720 já aconteceu essa. Liderado por Filipe dos Santos. Foi a revolta de Filipe dos Santos, tá? Em 1720. A causa dessa revolta foi o governo português, com o objetivo de tirar o maior proveito de exploração do ouro nas minas, estabeleceu que a quinta parte, ou seja, 20% de todo o ouro extraído, pertencia ao rei de Portugal. Esse imposto ficou conhecido como quinto. Tá? Então, porque era a quinta parte, dividia ele em 5 partes, 100 dividido por 5, vai dar 20, né? Então, 20% ele tinha que mandar para, se achou 100 pedacinhos de ouro, 20 dessas pedras iam para Portugal.
Mas não é bem assim, estava pelos porcentos. Mas se for contar em pedrinhas, se fosse 100 pedrinhas, 20 pedrinhas ia para Portugal. Tá certo? Então, o nome disso era quinto, porque dividiu em 5 partes. Aí ficou quinto, chamado de quinto. O que era o quinto? 20%, todo o ouro arrecadado ia para Portugal. Tá certo? Para garantir a cobrança, foram criadas as casas de fundição, onde o ouro era pesado e quintado, ou seja, tinha parte separada, pois pertencia à coroa portuguesa. Depois o ouro era derretido, transformado em barras, marcado com o símbolo da coroa portuguesa e enviado para Portugal. Eles iam, quando achavam o ouro, eles levavam para pesar. Tinha alguém lá que tinha uma balança de um jeito para pesar. Quando eles pesavam, eles já iam logo tirando a parte de Portugal. Todos eles que levavam o ouro lá, eles tiravam a parte que era para Portugal. Depois, eles pegavam essa parte que foi para Portugal, derretia, formava barras de ouro e ainda marcava com um R ou um CR, coroa portuguesa, acho que era um C e um R, tinha lá as iniciais para mandar para Portugal, aquelas barras, certo? Então, consequência, algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Tá? Os manifestantes, chefiados por Filipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. Temeroso, o governo prometeu atender às reivindicações. O que eles queriam que fizesse? Que fechasse as casas de fundição. O que é as casas de fundição? Eles levavam o ouro para pesar, porque lá eles já tiravam a parte de Portugal. Eles eram obrigados, e não tinha como eles nem pegavam um pedaço a mais para eles, ele tinha que dar aquele pedaço todo para Portugal. Então, eles queriam que o governo que estava aqui tirasse essa fundição, tá? A casa de fundição, para eles não ter que fazer isso. Então, o governo, ele ficou temendo, ele ficou com medo, e ele disse que ia atender às reivindicações que eles estavam pedindo, certo? Como terminou isso? O governo mandou prender os chefes do movimento e suas casas foram queimadas. Filipe dos Santos foi enforcado, olha só, em praça pública, depois seus braços e suas pernas foram amarrados em 4 cavalos que correram em direções diferentes, minha gente. Porque eu disse a vocês que todos os revoltosos, todos esses chefes das revoltas terminaram mal. E sempre enforcado, gente. Enforcado, esquartejado. Olha o que aconteceu com Filipe dos Santos. O que é que ele queria? Fechar a casa de fundição. E isso era uma coisa que foi Portugal que criou, né? Então, para ir dinheiro para eles, eles iam aceitar assim, de boa mesmo, que ia fechar porque alguém mandou, alguém pediu. Então, ele disse que não, prendeu, foi os chefes, certo? Prendeu os chefes e o chefe de todos, que era Filipe dos Santos, ele pegou, prendeu ele, depois botou ele na forca, ele foi enforcado, depois que estava morto, prendeu os braços deles em 4 cavalos, tá? Um no cavalo, outro no outro, a perna na outra e a outra perna no outro. E os cavalos começaram a correr em lugares diferentes, para lugares diferentes, um para lá, outro para lá, para lá, para lá. E o que aconteceu? O que é que vocês imaginam que aconteceu com os braços e as pernas dele? Cortaram, né? Foi torada. Então ele foi esquartejado. Esquartejado é que foi partido em 4 partes. 4 partes iguais. Um braço foi para lá com um pedaço do corpo dele, o outro braço foi para lá, uma perna foi para lá e a outra perna foi para lá. E esse Filipe dos Santos, ele teve uma morte bem feia, não foi? Filipe dos Santos foi enforcado em praça pública. E o que mais? E os seus braços e suas pernas foram amarrados em 4 cavalos que correram em direções diferentes. Tá, gente? Essa aí foi muito feia, essa morte. Agora, em Confidência Mineira, também foi enforcado, não foi, gente? Tiradentes. Todos os chefes tinham mortes assim, que era para mostrar que não era para se revoltar contra Portugal, contra os líderes. Aí ele matava na praça pública, o lugar de enforcar. Já tinha um palanque assim na frente, todo mundo chegava e via a pessoa sendo enforcada. Tá? Em Confidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, que era chamado de Tiradentes, porque ele era dentista. Tá? Ele também teve
ele estava lutando, ele queria chegar lá até a independência do Brasil, para o Brasil não precisar mais dar dinheiro para Portugal. Aí ele tentou, começou lá no movimento lá em Minas Gerais, a Inconfidência de Minas Gerais ele queria, mas que não teve sucesso também, pois ele teve um traidor, no meio da conversa dele toda teve um traidor. Joaquim Silvério dos Reis foi e entregou ele. Tá? E o que aconteceu? O rei ficou sabendo, mandou prender ele, matou e enforcou também. Tá? Vamos lá. A causa. No final do século XVIII, a quantidade de ouro extraído em Minas Gerais era cada vez menor. E o governo português continuava a cobrar altos impostos, provocando grande revolta do povo, que não podia pagá-los. Para forçar o povo a pagar os impostos atrasados, o governo criou uma lei que permitia a invasão das moradias e a retirada dos seus bens que as pessoas possuíssem. Essa forma de cobrança era chamada de derrama. Pronto. Aí tinha o dia da derrama. A pessoa tinha que ter o dinheiro para entregar. No dia da derrama, tinha que entregar o dinheiro. Se não tivesse dinheiro, eles entravam na casa da pessoa, pegavam o que tinha lá de valor e levavam, para cobrir aquela parte que ele não deu. Nesse clima de insatisfação e revolta, surgiu um movimento em Minas Gerais, em 1789, conhecido como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, cujo objetivo era libertar o Brasil de Portugal e implantar o sistema de governo republicano no país. Tá vendo? Ele queria fazer o Brasil república, ele queria a independência do Brasil, para colocar um presidente. O movimento foi liderado por Joaquim José da Silva Xavier, que também era chamado de Tiradentes. Consequência: padres, poetas, escritores, mineradores e militares uniram-se para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Eles queriam perdoar as pessoas que tinham dívidas com a metrópole, criar universidades, acabar com os impostos cobrados na mineração, construir fábricas e proclamar a República. Tá vendo? Proclamar a República era fazer o Brasil ficar independente de Portugal e ter agora presidente, né? Que ele não conseguiu fazer isso. Os planos dos Inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, tá vendo? Que traiu o movimento em troca de perdão de suas dívidas. Ele era do grupo de Joaquim José da Silva Xavier. Ele estava no meio do movimento, ouviu tudo, e como ele era um traidor, ele foi lá e contou tudo para o rei. Tá? Então, nisso, eles foram, no dia que eles iam se apresentar, fazer a revolta acontecer, eles foram pegos de surpresa, porque ele não, o rei já sabia de tudo, que Joaquim José da Silva Xavier ia fazer. Joaquim Silvério dos Reis foi e entregou tudo. E o que aconteceu? Eles foram presos. E Joaquim José da Silva Xavier, que é Tiradentes, ele era o principal. Ele que se deu mal na história. Os outros também foram presos, mas os outros tiraram bens, tiraram um bocado de coisa dele, mas quem morreu enforcado é sempre o líder, que foi Tiradentes. Então veja lá o que aconteceu mais. Joaquim Silvério dos Reis, ele entregou Tiradentes, entregou todo o movimento de seus amigos por causa do perdão das suas dívidas. Ele trocou. Eu digo o que eu sei e você perdoa as minhas dívidas com a metrópole. E isso eles perdoaram e então aconteceu tudo assim, né? Quando o governo tomou conhecimento do movimento, mandou prender os Inconfidentes, todos eles. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua, de nunca sair de lá, perpétua, né? E alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua, e o líder, que foi Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, em praça pública, tá, gente? Curiosidades. Além de cobrar o quinto, a coroa portuguesa cobrava outros impostos, viu? Além do quinto, que era aquela 20% dos ouros arrecadados, tinha que entregar, ele ainda cobrava as entradas cobradas pela circulação de mercadorias, os dízimos cobrados sobre a 10ª parte da produção agropecuária, tá? 10ª parte.
Os ofícios, as passagens sobre o trânsito dos rios. Quando eles iam passar nos rios, tinha que pagar as passagens, tá? Ele cobrava também isso, sobre o trânsito nos rios, eles tinham que pagar. Os ofícios sobre a lotação de cargos públicos. As cisas sobre o comércio de escravos. A captação sobre a quantidade de escravos que trabalhavam nas minas. Tá vendo, gente? Tudo isso era cobrado pelo governo português, além daquele ouro que ele estava cobrando. Além da derrama. No dia da derrama tinha que entregar o ouro que tivesse, o dinheiro que tivesse. E se não tivesse, ele levava as coisas da casa deles. Então, essa revolta aqui, eles queriam acabar com tudo isso, queriam fazer o Brasil ter um presidente que eles pudessem escolher para ficar lá. E que esse movimento foi a primeira tentativa de independência do Brasil, que não deu certo. Certo? Mas que poderia ter dado se não houvesse esse traidor, né? Joaquim Silvério dos Reis, que por seu benefício próprio traiu todos os seus amigos, que também ele não ficou muito bem, que ele depois ele ia ter mais dívidas, né? Ele poderia ter se livrado das dívidas para sempre se o movimento tivesse dado certo. Porque eles não queriam acabar com as dívidas, né, gente? Então agora vocês vão responder a página 55 até a página 57. Tá bom? Tchau, tchau. Até a correção.